Muito bem. Aí estamos, conclusão do capítulo Medida Salvadora. Veja o tema, né, e o assunto, digamos assim, mais que conclui o capítulo, que de alguma forma encabeça o título do capítulo, Medida Salvadora, que é a medida salvadora é justamente a enfermidade que falo-ia recuar no vício, falo-ia ficar no leito em reflexão e falo-ia também mergulhar talvez um pouco em torno de si mesmo, né? Se desvencilhar um pouco desse distúrbio que tem, inclusive, reflexo espiritual, por conta da dependência, né, espiritual que a compulsão alcoólica gerou, né? Um distúrbio também espiritual, obsessivo, né? Alcoólico do além, ou alcoólicos do além, explorando as energias daquele encarnado que estava depauperado fisicamente, ele estava esgotado fisicamente, e a análise é muito interessante aqui. Interessante André Luiz citar a valeriana, que é uma planta que é muito utilizada para fitoterapia, né, com ansiolíticos, né, tem ansiolíticos fitoterápicos à base de valeriana, né, muito conhecidos hoje, né, talvez pelo estado dele de estresse, de desgaste e de dificuldade de dormir. Aqui há uma pista muito interessante, porque o alcoólatra ele fica de tal forma dependente da substância que ele dorme justamente induzido pelo álcool. O álcool funciona como um ansiolítico para ele. E quando ele não tem o álcool, ele tem as crises de abstinência, né, e todo o repertório de dependência. Né. Aqui a gente vê o paciente com delírio tremens, né. O delírio tremens é um dos sintomas mais graves da dependência alcoólica. Normalmente o paciente já está em estado terminal, seja numa cirrose hepática, seja com reflexos psiquiátricos, né, por conta do uso exagerado da embriaguez, né, do alcoolismo. E a gente vê aqui de maneira categórica o delírio tremens aqui, não apenas no tremor que André Luiz descreveu na leitura da semana passada, mas também com algumas tintas de alucinação. E é interessante porque André Luiz ele escreve e retira de alguma sorte a explicação dessas alucinações que não são aleatórias, né? Embora sejam alucinações, não sejam necessariamente um fenômeno mediúnico, mas tinham raízes espirituais, né? Naquelas paisagens que os espíritos que estavam na sua atmosfera visualizavam também, e que passou por ela, morcego, cobra, etc., e que gerava no psiquismo do sujeito a semelhança de um médium ali, né, que captava alguma coisa, né, filtrava alguma coisa do processo que tinha também tintas orgânicas. Né? Então, no caso em tela aí, não é propriamente um fenômeno 100% mediúnico, mas tem uma raiz mediúnica também, né? Embora haja também uma alucinação por conta do processo, né, do processo de desequilíbrio físico e psíquico do sujeito, né, do sujeito aqui em tela. Nesse sentido, ou seja, André Luiz está trazendo informação muito interessante, muito curiosa de uma alucinação, porque quando a gente fala em alucinação, nem sempre a gente consegue ter uma compreensão exata da raiz daquela alucinação, né? Diferente de um fenômeno mediúnico, né? Que é uma irradiação ostensiva de um desencarnado para um encarnado e que o encarnado pega, né? No caso aqui em tela, se trata de uma alucinação, mas que tem algum reflexo, alguma reminiscência no mundo espiritual, particularmente nos acompanhantes desse sujeito, né, que o acompanhava no sentido de explorá-lo no vício, né, que ele cultivava. Então, isso é interessante. É interessante também a gente perceber que ele estava encharcado por conta desse hábito contumaz, que isso daqui, para ter depauperado tanto o corpo dele, isso daqui deve ter, de alguma forma, produzido durante anos, né, uma relação com a bebida de maneira muito disfuncional. E o desgaste físico era uma espécie de reflexo, né, de toda aquela atmosfera densa que André Luiz descreve, perispiritual. O perispírito dele estava afetado. E o perispírito é afetado por conta das nossas ações morais. As nossas ações morais é que afetam o perispírito. No caso do excesso de álcool, o perispírito é afetado por conta da atitude lesiva para com a consciência, né? E não necessariamente apenas por conta de algo que se faz com o corpo.
mas por conta da atitude de desrespeito para com as energias do corpo e de suicídio indireto. Ali está claramente aqui um depauperamento, né, por conta de um suicídio indireto. Eu digo isso porque o indivíduo pode afetar e desagregar o perispírito e entrar numa espécie de... Porque ele estava aqui meio que imerso numa atmosfera de sensações, aquela atmosfera de sensações negativas inferiores que o espírito, muito preso à experiência carnal, vive, no caso dele, com aspectos, com tintas do vício dele, que era no caso do álcool, né? E o espírito pode ficar mergulhado, chafurdando nessas sensações em inúmeras relações, inúmeros repertórios e hábitos materiais que dizem respeito à vida do apego da matéria, como Karina falou semana passada, né? O álcool, ele pode, inclusive, tem um caso muito interessante de um irmão X, numa das obras de Chico Xavier, que ele fala isso, né? Que o trabalhador espírita foi perdendo a conexão com o alto por conta de excessos, né, e acabou derrapando também para o álcool, né? Em Tormentos da Obsessão de Filomena e Miranda tem um caso assim também, de um médium, trabalhador de uma casa, né, que ele realmente entrava em contato com as forças superiores, era instrumento do bem, e lentamente ele foi descambando para uma atitude aqui e ali, aí começou com um licor inocente, daqui a pouco estava realmente dependente químico do álcool, e com as sequelas do alcoolismo, né? Porque também tem as sequelas, né? Ou seja, o indivíduo se excede no álcool e ele acaba se comprometendo também espiritual e moralmente pela conduta que ele adota a partir daí, né? Ou seja, os reflexos na sua conduta diária, na sua vida cotidiana, nas suas relações familiares, nas suas relações afetivas, né? Que é também muito problemática, porque aí também eu já começo a me complicar espiritualmente com o outro também. Como eu disse semana passada, né? Quase sempre a pessoa se embriaga e faz um monte de besteira, né? Eu não vejo as pessoas se embriagando e... Não, eu vou, né, beber aqui uma garrafa de uísque para fazer a caridade. Normalmente faz o que não presta, porque normalmente libera aquilo que está mais no nosso lado inferior, né? Aquela desinibição que até a Karina colocou aqui semana passada. Então, é interessante a gente pensar o seguinte, que esse perispírito encharcado, essa lesão perispiritual, ocorreu ali por conta do álcool, pode ocorrer também por conta da gula, né? Tem esse caso de Humberto de Campos, ele fala sobre esse trabalhador espírita que começou na gula, depois foi para o álcool e assim por diante. O excesso, né? Como pode acontecer com nenhum tipo de hábito material pela fofoca. Há pessoas que têm uma vida abstêmia do ponto de vista da alimentação e da ingestão de coisas, mas são pesadas e densas por conta das intrigas, das implicâncias, da maledicência, do despeito. Ora bem, eu também desagrego o meu campo espiritual e fico numa nuvem densa, porque essa a ideia do perispírito, né? O perispírito, ele, portanto, é volátil e plástico, susceptível a essa influência moral nossa. Ele fica mais denso, mais sutil em relação a isso, né? Aqui a gente tem um caso, portanto, clássico de alcoolismo, um caso clássico que gerou essas alucinações. Aqui a gente tem um paciente realmente digno de internação, né, por conta de todo o quadro dele aqui. E veja que a medida salvadora que André Luiz coloca é uma intervenção do mundo espiritual para ele ficar limitado do ponto de vista de saúde, para ele não complicar mais e para ele ter um tempo maior no corpo físico. Ele vai desencarnar, né? Tá claro que ele vai desencarnar, mas que ele se mantém um pouco mais no corpo físico por conta da família que ele tem, dos méritos dos membros da família, né? Entre Dois Mundos, uma obra de Filomena e Miranda, tem um caso muito parecido, mas o problema não era com álcool, né? Era um excesso de um outro tipo de comportamento, um dirigente espírita, né? E por merecimento dele, porque ele tinha mérito, para que ele não se complicasse mais pela reencarnação, os bons espíritos providenciaram um AVC, e ele ficou em cima de uma cama. Inclusive, Filomena e Miranda descreve como foi esse movimento, né, de impulsionar um coágulo que estava no pulmão na direção do cérebro e produzir um AVC, para que ele pudesse refletir, porque aí ele ficaria parado num corpo material imóvel, refletir e poder aproveitar, inclusive, as lições do Evangelho, os confrades espíritas que iam visitá-lo e liam para ele o Evangelho, etc., porque ele tinha mérito para que ele não complicasse mais a reencarnação e saísse do corpo um pouco mais livre dos processos que ele começava a desencadear em termos de desvio espiritual, né? Então, isso é uma coisa também que vale a pena a gente citar, né?
um item que vale a pena a gente mencionar aqui, né? E interessante como André Luiz descreve o processo de dependência espiritual daquele sujeito, né? São 4 entidades, me parece, né? 4 entidades obsessoras, né? Explorando ele psiquicamente em função desse vício, né? Não é à toa, e Ivone Pereira tem um capítulo em Devoção Invisível que ela fala sobre isso, não é à toa que a gente tem aquela ideia do dependente químico aumentar cada vez mais a dose e não se satisfeito, sempre aumentar mais, porque ele também está, de alguma forma, servindo às suas companhias espirituais, né? Aquela ideia popular de que dá o do santo, né? O do santo é o santo entre aspas, né? Que é essas entidades aí infelizes, né? Que enxameiam na espiritualidade. Uma outra coisa interessante que o André Luiz menciona é o seguinte, é o processo circulatório do paciente, né? Os reflexos na circulação dele, que o mundo espiritual, inclusive, operou no sentido de deixar ele limitado, né? Por conta do abalo que o corpo físico dele sofreu em função do excesso de álcool. Os grandes especialistas que estudam a questão da alcoofilia, o alcoolismo, o etilismo, como se costuma dizer hoje, né? Compulsão alcoólica, costumam dizer o seguinte, e isso é um ponto muito problemático, né? Que o consumo de álcool de maneira moderada traria apenas um único benefício comparado com uma série de malefícios. O único benefício seria justamente algum tipo de benefício cardioprotetor. Daí por diante, eu nem abordei isso semana passada, daí por diante, até o que é moderado é muito problemático entre os estudiosos. Não há um consenso do que ingerir álcool de maneira moderada. Há discussões aí, uma taça para a mulher, 2 taças para o homem, e assim por diante, um copo de cerveja para a mulher, 2 copos para o homem, mas há autores que divergem dessa tese, alguns advogam que a dose deve ser ainda menor, outros maiores, mas realmente existe essa orientação médica de que vasodilatador, como o Daniel colocou, tem algum tipo de efeito benéfico nesse sentido. Dizem que Chico Xavier, no final da existência, tomava 2 colheres de vinho, por orientação de um médico dele. Mas isso pouco importa. A verdade é que assim, o álcool traz muito malefício, né? Muito malefício mesmo, principalmente o excesso malefício. Existe esse tipo de benefício que alguns observam, né? Daí a dieta do Mediterrâneo que eu citei na semana passada é considerada, né, uma dieta super positiva, etc., e que tem esse tipo de benefício, segundo aqueles que defendem a dieta do Mediterrâneo, por conta de uma ingestão mínima, uma dose pouca de álcool nesse sentido, né? Quase sempre acompanhando um prato. Só que os próprios estudiosos defendem a ideia de que o excesso causa justamente o contrário do ponto de vista cardiológico e circulatório. Ou seja, se o indivíduo passa, né, se passa em termos de moderação, o efeito é justamente o contrário, né? Risco de trombose, risco de demandas cardiovasculares e assim por diante. Mas, de fato, existe aí essa ideia de que é advogado aí pelos né, entendidos, né? Do ponto de vista evangélico e do ponto de vista aí, do estudo, né, sobre religião e álcool, há muita discussão sobre isso, né? Na obra Paulo Estevão há um momento que Saulo, me parece que ingere vinho no início da obra, mas ele não era Saulo, não era Paulo, mas depois também ele ingere, e há menções na obra Paulo Estevão que fala sobre essa ingestão de vinho lá adiante. E há muita discussão sobre isso, do ponto de vista cristão, do ponto de vista do Antigo Testamento. Se a gente for pegar a Bíblia, a gente tem condenações veementes à bebida alcoólica e, ao mesmo tempo, em alguns momentos, incentivo à bebida alcoólica, como é muito comum na Bíblia, né? A Bíblia tem coisas fantásticas, fabulosas, e tem coisas que são nebulosas e difíceis na hermenêutica de chegar a um consenso, né? A grande maioria dos teólogos, né, inclusive teólogos católicos e protestantes, defendem a ideia de que não há uma colocação expressa na Bíblia condenando veemente. Daí a maioria dos teólogos defendem a ideia de que o pecado, vou utilizar a expressão que utiliza na religião tradicional, o pecado seria embriaguez e não entraria no mérito aí de um uso moderado. Há alguns mais exigentes que pregam a abstinência, né, a vida abstêmia do ponto de vista alcoólico.
defendendo essa ideia de que na Bíblia, na tradição evangélica, o álcool é utilizado de uma maneira muito diferente e, de fato, tem algumas particularidades, né? A gente vê os textos de Aristóteles e Platão falando do uso do vinho como forma de cicatrizar ferida, de utilizar o vinho, né, para funções, né, e finalidades médicas. Existia isso mesmo, né? O que não significa dizer que não há alusões na época de ingestão de álcool, conforme o álcool, inclusive alguns patriarcas se embriagaram. A gente pega Ló, Noé, tem uma passagem de Noé que fala que Noé se embriagou, bebeu vinho demais e ficou embriagado. Então, não dá para dizer que o vinho da Bíblia é apenas suco de uva da Casa Madeira. Não, menos. A fermentação de fato era diferente, Karina colocou muito bem, até porque não havia garrafa, era barril, né? Não havia esse processo do anidrido sulfuroso, né? Que é uma substância que coloca hoje nas garrafas de vinho para proteger o vinho, que na verdade é um conservante até benéfico, inclusive para alérgicos, porque é antibactericida, mas que não havia na época. Havia o mosto, né? A fermentação da uva e a colocação dos barris, né? Não havia esse processo que há hoje, né? Mas há realmente passagens muito interessantes, né? Eu selecionei algumas só para dividir com vocês, né? O vinho é escarnecedor, bebida forte, alvoroçadora, e todo aquele que nele errar nunca será sábio. Provérbios, capítulo 20, versículo 1. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens de poder para misturar bebida forte. Isaías, capítulo 5, versículo 22. Para quem são os ais? Para quem os pesares, para quem as pelejas, para quem as queixas, para quem as feridas sem causa, e para quem os olhos vermelhos, para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando vinho misturado. Provérbios, capítulo 23, versículo 29 a 30. E aqui, inclusive, uma alusão de Paulo, Efésios, capítulo 5, versículo 18, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Né? Todas essas passagens fazem com que esses teólogos defendam a ideia de que a Bíblia condena a embriaguez, porque não há uma alusão expressa de não beber vinho absolutamente, mas a embriaguez. Tanto é que o próprio Paulo fala da embriaguez. Por outro lado, há passagens, por exemplo, eclesiástica. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com coração, contente o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 7. Para rir se fazem banquetes, e o vinho produz alegria, e por tudo o dinheiro responde. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 19. Alguns autores defendem a ideia de que havia um vinho bem fraco, que era aguado, que servia-se até as crianças, né? E um outro vinho que era o vinho alcoólico mesmo, né? E aí há muita discussão nesse sentido. O fato é que esse vinho aguado possivelmente não era considerado vinho, é porque se colocava vinho na água com o intuito de purificar a água. Esse era o objetivo. Colocava-se um pouco de vinho na água para purificar. Não havia os processos de asepsia que existia hoje, então se colocava. A ideia de as crianças beberem vinho é uma ideia que não necessariamente as crianças bebiam essa água purificada, porque criança na antiguidade era adulto. Participava da vida dos adultos de maneira normal. Na Idade Média, a criança participava dos jogos sexuais. Não havia essa compreensão de que a infância era uma fase específica. Não, era um adulto miniaturizado, portanto era tratado como adulto. Mas, de fato, há algumas passagens que a expressão oinos no Evangelho, que significa tanto vinho quanto aquilo que é produzido a partir da uva, gera dúvidas. Mas aí a gente vê pelo contexto, em que contexto a palavra é usada. Por exemplo, Noé se embriagou de vinho. O oinos aí é vinho mesmo. Né? E assim por diante. Então, no Novo Testamento a gente tem a passagem mais problemática, que causa mais problema, que por incrível que pareça não é as bodas de Caná, porque as bodas de Caná é objeto de muita controvérsia, né? Inclusive alguns sugerem que é uma parábola. O próprio Allan Kardec especula a possibilidade das bodas de Caná ser uma parábola, né? O que me estranha muito é Humberto de Campos abordar a questão, o episódio das bodas de Caná, como se não fosse parábola em A Boa Nova. Isso é interessante, porque Pedro pergunta a ele como se ele tivesse realmente, né, produzido. Divaldo Franco tem um comentário que a mim é muito interessante. Ele diz o seguinte, que na opinião dele, parece aos olhos dele que Jesus transformou a água
não a água em vinho, mas deu à água uma propriedade de cor e de sabor de vinho, e não necessariamente um teor alcoólico de vinho. O Divaldo tem essa colocação. Essa colocação não tem respaldo e não tem como provar do ponto de vista bíblico, teológico, porque tudo indica, a Páscoa judaica, os rituais de alimentação judaica era feito e era sagrado ter o vinho acompanhando o cordeiro. É provável que Jesus tenha ingerido vinho, não sei que tipo de vinho, mas é provável que Jesus tenha ingerido vinho, de fato. Essa passagem, né, das bodas de Canaã pode realmente ter sido uma parábola, né, pode ter sido realmente algo específico. O Divaldo cita isso. Eu acho que, assim, ao citar isso, o Divaldo está dando uma opinião pessoal, uma opinião específica, ou ele foi intuído, tem uma intuição mediúnica aí, porque não tem como provar isso do ponto de vista da teologia da tradição evangélica, né? Mas há uma passagem que talvez é a passagem mais problemática, que alguns defendem de que Jesus bebeu vinho por conta disso. Lucas capítulo 7, versículo 33 e 34, quando havia aquela rixa entre João Batista e Jesus, né? Rixa dos discípulos, né? Porque havia isso, os discípulos de João e os discípulos de Jesus começaram a brigar entre si para ver quem era maior, né? Qual era dos dois o profeta maior, né? E aí, a acusação que Jesus recebia era que sentava com pecadores, com prostitutas, com publicanos e que era comilão e beberrão. E João Batista não, era austero, abstêmio, asceta, se alimentava de mel silvestre e de gafanhoto no deserto. Então, a comparação era nesse sentido. E aí Jesus, em Lucas capítulo 7, versículo 33 a 34, diz: Pois veio João, não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis, tem demônio. Agora veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis, eis um comilão e beberrão de vinho, amigo de publicanos e de pecadores. Essa talvez seja a passagem mais problemática, porque parece que o próprio Jesus faz alusão a isso, que diziam isso dele, né? Há uma carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 23, não bebas, a carta de Paulo a Timóteo é uma carta muito pessoal, né? Como se fosse assim, um pai com um filho, né? E ele diz, não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Aqui há a possibilidade de que essa passagem tenha sido uma sugestão de Paulo para que o Timóteo usasse aquela água com um pouco de vinho purificada mesmo, porque ele fala do estômago, de enfermidades, ou seja, não beba só água, beba com um pouco de vinho, talvez para purificar a água. Talvez aqui a gente possa defender a ideia de que Paulo não estava recomendando Timóteo a se embriagar ou a usar vinho recorrentemente, mas usar aqui a água purificada, né? Por outro lado, a gente tem em alguns momentos na obra Paulo Estevão a ideia de que em alguns momentos o vinho era usado não apenas para limpar e para cicatrizar feridas do cristão que era açoitado ou que era apedrejado, mas também era utilizado em alguns momentos como alimento regular, né? Depois que Paulo foi, inclusive, martirizado em uma das cidades que ele passou, deixa eu ver se eu lembro aqui a cidade, ele vai na casa de Ló e de Dionísio, né? Segundo Paulo Estevão, ao lado de Barnabé. Barnabé é muito aflito por conta dele estar muito ensanguentado, ele está muito depauperado, e aí, quando viram Paulo vivo, né? Colocaram ele numa cadeira, na mesa, e serviram a ele comida. E aí Emmanuel diz, todos renderam graças a Jesus, enquanto Paulo tomava uma pequena dose de vinho reconfortador. Dá para perceber em toda a obra Paulo Estevão que Paulo era muito abstêmio, era muito frugal nos hábitos dele, né? Mas é isso, era hábito da época, o que não significa dizer que o espiritismo faz alusão, e todo o meu raciocínio aqui não significa dizer que estou aqui fazendo apologia do uso de álcool, muito pelo contrário, eu acho que, inclusive em termos de saúde mental, o ideal é que a gente faça uma campanha contrária ao uso de álcool, como eu falei semana passada, porque a gente não sabe, a gente não tem garantia se a criatura que a gente está aconselhando beber moderadamente, vai conseguir beber moderadamente. A gente não sabe o que é que a criatura traz no seu mundo íntimo, né? Então a gente tem isso, né? A gente tem esse tipo de discussão dentro do cenário religioso, do cenário espiritual. Aqui, no caso do paciente que André Luiz descreve, é um paciente claramente depauperado física e espiritualmente. Ele está depauperado, ele está numa situação que é a situação que precisa de intervenção psiquiátrica e de alcoólicos anônimos, por exemplo, né? Qual é a recomendação para o alcoólatra? Nenhum gole. Aquela recomendação que Joana deu após a tempestade.
Joana diz assim, nem o primeiro gole, porque é das pequenas gotículas que o veneno se faz. Ela diz isso em Viciação Alcoólica, é o capítulo de Após a Tempestade. Eu estou citando aqui sem citar ao pé da letra, mas é mais ou menos isso. Então, essa é a discussão em torno, né, dessa questão. Eu teria mais coisas mais para falar, mas vamos socializar a palavra, porque se houver tempo eu ainda colaboro com alguma coisa, mas vamos em frente, né? Bom, me chamou bastante atenção essa questão do primeiro gole ou não, né, dessa viciação alcoólica. Eu acredito que sim, será uma decisão de foro íntimo. Então eu acredito que por isso a doutrina espírita ela não se preocupa em instituir dogmas do que é certo e que é errado. E o próprio Jesus, nas suas linguagens parabólicas, ele sempre foi muito respeitoso com os símbolos e mitos que já haviam na época. Sempre me causou muita admiração o fato dele, por exemplo, ter se submetido ao batismo de João Batista, de não ter violentado crença alguma, né, buscando espiritualizar esses símbolos. Então eu acredito que a decisão sempre vai ser de cada um, mas eu acho que Flávio foi feliz no que ele disse, porque como a gente desconhece a completude das nossas imperfeições, a gente nunca sabe se o primeiro gole vai ser o passo para o precipício do relaxamento do caráter, ou se a gente vai ficar saciado só com aquilo dali em nível social, né? Social entre aspas, como se diz. Mas aqui a situação ela é mais preocupante, já é uma situação doentia. E o que eu achei interessante é que o recurso drástico ele chega porque a bebida nesse caso é apenas um detalhe, é um pano de fundo. Como é o alcoolismo, poderia ser sexolatria, poderia ser glutonaria, qualquer outro tipo de desvio. E aí eu queria chamar a atenção para essa, digamos assim, para essa matriz do problema, né? Quando ele diz, é a fuga de si mesmo, ele detesta a responsabilidade, ele desconhece o valor do trabalho. Então, às vezes a gente pega essas fugas que o mundo material nos oferece para poder fugir da nossa missão essencial, que é cuidar do nosso aperfeiçoamento. E quando vem essa medida salvadora, né, da parada súbita no coração, eu achei interessante porque tem uma questão no Livro dos Espíritos, que é a questão 630, essa questão está na lei de destruição. Kardec pergunta assim para a espiritualidade: uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livrando dos males desta, sendo, pois, mais de desejar do que de temer, por que lhe tem o homem instintivamente um horror, que ela lhe é sempre motivo de apreensão? Aqui se referindo claramente à lei de conservação. E por mais miserável que seja a nossa vida, a gente sempre vai ter esse instinto de preservar a própria sorte, né? A espiritualidade vai dizer, é porque o homem deve procurar prolongar a sua vida, tal motivo porque Deus lhe deu esse instinto de conservação. Mas, muito frequentemente, essa voz íntima que o induz a repelir a morte, lhe diz que ele ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. A ameaça de um perigo lhe constitui aviso para que ele aproveite da dilação que Deus lhe concede. E é exatamente isso que a gente vê aqui. No caso dessa arritmia cardíaca que ele teve, né, quase acusando aqui uma parada súbita, ele toma um choque e aí é como se fosse uma chamada para a realidade. Vamos puxar as rédeas aqui, toma a responsabilidade pelos seus atos, porque você está na vida e está perdendo tempo. Só que aí o finalzinho dessa resposta de O Livro dos Espíritos diz assim: mas, ingrato, o homem rende graças mais vezes à sua estrela do que ao seu Criador. Que é o que a gente vai ver ou não nas cenas dos próximos capítulos. Porque, pelo que André Luiz narra, qual é a expectativa do mundo espiritual? Ele experimentará indizível angústia, se submeterá a medicações e regimes que lhe diminuirão a tendência de esquecer as obrigações sagradas da hora e lhe acordarão os sentimentos devagarinho para a nobreza do ato de viver. Então, o que a espiritualidade está esperando é que ele se volte para a rotina, para a disciplina, para poder cuidar mais da sua saúde e prolongar a sua vida. Mas a gente não sabe. A resposta pode ser de rebeldia, de ingratidão, de insubordinação, de agressividade, né?
por estar passando por uma situação difícil em termos de saúde. Então, assim, a espiritualidade dá o remédio, mas até para esse remédio bendito, a gente aproveita se quiser. Então, eu achei para mim esse capítulo foi muito especial, porque é um alerta, né? Principalmente para quando a vida não nos sorri, mesmo assim é a oportunidade, como ele encerra o capítulo, né? Da glória da vida. Não, é problemático. Normalmente, assim, as interações entre álcool e medicação psiquiátrica não são assim tão preocupantes no sentido de alguma situação grave, né, para o paciente. Quase sempre o que é que acontece? A não recomendação de uso de álcool é porque, em algumas substâncias, há anulação do efeito do medicamento. Então, o álcool acaba anulando, né, acaba passando por cima do medicamento, né, e impedindo que o medicamento tenha sua eficácia. E outros medicamentos, como principalmente dos ansiolíticos, né, ansiolíticos, hipnóticos, o álcool acaba potencializando o efeito sedativo. Algumas pessoas, até porque psicólogo trabalha acham que o Rivotril com o álcool não daria esses... Por isso que eu fiquei... porque normalmente não dá. Essa situação de quebrar tudo não dá por conta de Rivotril, não. O que acontece se a pessoa tomar Rivotril, tomar álcool, é o álcool triplicar o efeito do Rivotril. A pessoa ficar realmente dopada e bem sonolenta, às vezes até dormir. Por causa do efeito do álcool, que multiplica, né? Aí que tá. Das duas, uma. Ou ele teve efeito rebote no Rivotril. O efeito rebote acontece com qualquer medicação. Há alguns pacientes que não se sabe por quê, você toma o Rivotril para tranquilizar e dá o efeito contrário. E o paciente tem um efeito contrário, né? Se houve esse efeito rebote, o álcool pode ter empurrado mais para euforia ainda, né? Ou não teve nada a ver com o Rivotril e realmente foi o efeito do álcool mesmo que causou esse surto nele, né? Ele bebeu demais, deve ter se excedido. O paciente psicótico, por exemplo, Karina falou semana passada da inibição e do álcool desinibir. Se por acaso o álcool desinibe as questões nossas que são reprimidas, que são conteúdos inconscientes, um paciente psicótico que é desinibido pelo álcool, ele coloca para fora os sintomas psicóticos dele. Essa é a lógica desse raciocínio, né? Dessa é a lógica. Por outro lado, a ideia de que alguns perguntaram, poxa, o vinho bom está se vindo no final, ou seja, as pessoas provaram e tinha sabor realmente de vinho, né? Se não tinha realmente o álcool e tinha algum sucedâneo que fazia lembrar o sabor do álcool e não necessariamente... Porque quem estava nessas festas sabia qual era a diferença de uma bebida alcoólica para uma bebida não alcoólica, né? Todo mundo sabe, na verdade, né? Então, existe esse questionamento. Mas eu acho que a hipótese é válida. Caso as bodas de Caná não sejam uma grande parábola como especula Allan Kardec. O que eu acho interessante é que Allan Kardec especula, mas ele também não fecha a questão. Ele diz, talvez, quem sabe, não seja uma parábola as bodas de Caná. Por outro lado, tanto Humberto de Campos em Boa Nova, como Amélia Rodrigues em Primícias do Reino, abordam o evento como sendo algo que ocorreu literalmente, né? Amélia Rodrigues diz que Maria era amiga dos noivos, né? Era algo da família dela ali, e que era mau agouro, ela diz isso em Primícias do Reino, era mau agouro faltar vinho durante o casamento, era sinal de azar, né? de falta de bênção de Deus para aqueles noivos, e aí ela solicita do filho, né? E o Pedro pergunta a Jesus justamente isso que ele falou, você não está estimulando a bebedeira e a gula? E a resposta que Jesus dá em Boa Nova é muito interessante, né? Que é a lição da renúncia, eu acho, né? Lição da renúncia, capítulo 12, né? A mãe renúncia. Ele fala também que eram 7 dias as festas de casamento naquela época. E ele fala exatamente isso, que como é que você não dá a um amigo, a um parente, né? Uma coisa que é um dia mais feliz da sua vida. Eu achei que, se for verdadeiro ou não, a questão era secundária, porque o grande ensinamento dali era a questão, ele estava se colocando como uma primeira movimentação de solidariedade, de caridade com aquela família, com aqueles convidados, e também assim, porque ele não veio para romper com as leis, né? Eram tradições que ele não veio para proibir. Ele o quê? Ele
vivenciou sem também esteve no mundo sem se contaminar. Então, é uma coisa assim, porque eu sempre achei a doutrina, ela traz a felicidade e a alegria. E todos os excessos, independente de ser algo, claro que as questões que têm uma implicação na saúde, na gravidade do espírito, tem uma penalidade, uma gravidade maior de compromissos seus. Mas todos os excessos, seja na maledicência, seja no mau calatismo, né, te contamina seu perispírito, contamina as suas questões morais. Então, eu sempre pontuei por aí, assim, então, tanto as drogas lícitas quanto as ilícitas, ela faz mal ao ser, e também os compromissos da questão moral. Eu acho que às vezes assola bem mais do que esses. E essas questões da predisposição do ser, essa questão que você falou assim, é temeroso você dizer assim, você pode tomar moderadamente. Até porque a gente não sabe se aquela alma, quais foram os seus compromissos na questão do alcoolismo, né, de quedas de passado, que um cheiro, às vezes, lhe tira do seu norte, daquela nem uma gota. Exato. Então, são questões que são muito íntimas, né? Eu vou mais por aí. Sobre essa questão que eu achei interessante, quando a gente ora, quando está com um ente querido, doente, eu passei uma época que eu fazia parte dos lares e hospitais para dar paz. E todos que eu ia, eu afastei por causa disso. Eu estava no meu início, fiz o curso de passe, toda empolgada, mas todo mundo que eu ia rezava, dava passe, com 24 horas o cara morria, a pessoa morria. Aí eu falei para a chefe, era sério, eu não tinha muita passe, a minha ilha de estudo, né? Aí eu falei, gente, eu estou pedindo uma coisa e está todo mundo morrendo. Aí uma amiga minha falou assim, o que você sente? Aí eu falava, né, o que eu sentia, minha mão que estava, eu sentia como se jogasse. Aí eu falei assim, olha, uma vez a mãe de uma amiga minha, aí ela falou assim, Ine, quando você terminar o passe, você me diz o que você... Eu nunca digo. Eu ficava morrendo de medo, porque foi assim, foi uma sequência. Aí depois eu falei pra a moça que era o controle, assim, que coordenava a gente. Ela disse assim, não diga o que você viu. Eu falei, Deus, não vou falar nada. Ela, por quê? Eu falei, porque eu acho que ela vai ficar boa. Tudo bem. Quando eu cheguei em casa, quando foi assim, 6 horas da noite, aí a mulher voltou para a UTI de urgência. Aí desse dia em diante eu não quis mais dar passe por isso. No lares e hospitais, porque era assim. Aí eu comecei a estudar e pesquisar. E aí, às vezes, a melhora que a gente pede não é a melhora do corpo físico, né? Então, aqui, quando eu li isso aqui, eu lembrei do que eu passei na época, né? Assim, com pouco estudo. Aí, eu vi assim, olhe para isso. Às vezes, aqui, a espiritualidade precisou utilizar a dor, né, a enfermidade para prendê-lo na cama, para dar espaço para ele refletir sobre a questão de alma imortal, das questões dos compromissos que ele estava tendo, e eu achei, as orações deu esse suporte, esse cabedal, de que ele não fosse com antecedência, que mesmo estando com todo o ser depauperado das questões do fluido vital, mas ele ainda tinha, né, aí no planejamento, algum tempo para permanecer e que ele estava suicidando indiretamente as suas forças. Mas a espiritualidade desorganizou as suas questões celulares para que a enfermidade se assolasse com mais rapidez para que ele pensasse. E eu acho que hoje eu vejo muito assim, algumas enfermidades que acontecem assim, eu às vezes faço eu fico pensando, se ela não vem exatamente com aquele agulhão da dor para você repensar a sua vida, né? Por que eu estou aqui? Quais são os meus propósitos? Né? O que eu estou fazendo? Então eu ainda tenho esse tempo para refletir, perdoar, um monte de questões que nos dá, é como se fosse numa moratória, mais um tempo que você não está mais com todas as suas condições de fazer escolhas
equivocadas, e aí você tem um freio para pensar sobre uma outra ótica, as questões que me incomodam, né, na questão do crescimento. Aqui, sobre sócio, para você responder para mim, que eu acho assim, essa questão de discutir se Jesus tomou álcool, se não tomou, é a mesma coisa da gente ficar discutindo sempre os detalhes e não a essência, né? Que a gente fica perguntando, se Maria Madalena ou se Maria a mãe de Jesus era virgem, não era? Que a religião tinha isso, a religião católica, né? Que ainda tem essa celeuma, porque parece que deixaria de ser imaculada, essas questões todas que são questões do próprio ser, né? Dos preconceitos. Aí eu pensei assim, na última ceia tem parte o pão e o vinho. Sim. Né? Então, isso é secundário se tinha álcool, se não tinha. Por mais que na cultura, se ele não veio quebrar essas questões, e não é o que você põe, aí eu lembrei de tudo, não é o que você ingere que contamina você, é muito mais o que sai da boca, não é isso? Não tem uma passagem. Mateus, uma passagem assim? E Pedro e Paulo diz, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E essas questões não são frases feitas, são para nós refletirmos, porque nós precisamos vencer as nossas viciações. No livro O Céu e o Inferno, ele diz que as nossas enfermidades, as nossas dores, estão de acordo com as nossas viciações. Então, à medida que eu vá me despindo dessas viciações, dessas inferioridades, eu vou galgando um estado mais de tranquilidade e de harmonia. Aí eu acho que essas questões, assim, não aqueles que já vêm, você sabe, eu sei o que eu sou, são meus pontos de fragilidade. Nós todos sabemos o que mais nos acusa nas quedas. Então, cada um sabe. Alguns não têm o controle emocional e a consciência aberta para enfrentar, mas nós sabemos. Aí, eu acho que o livre-arbítrio é que nos faz essa questão de eu decidir ir ou não. Às vezes eu não tenho controle sobre as minhas atitudes e as minhas escolhas, mas as questões são para exatamente a gente amadurecer enquanto espírito e fazer essas escolhas corretas. Eu acho que, antes de passar para a Karina, eu acho que essa questão que é fundamental, que acho que vocês todos colocaram aqui de maneira bastante contundente, bastante clara, né? A ideia de que, por exemplo, na última ceia, uma ideia é algo emblemático, possivelmente ali houve vinho mesmo, porque era a Páscoa judaica, Jesus se submeteu, respeitou a tradição. É óbvio que a gente não está dizendo que Jesus se embriagou ali, isso é um absurdo, pensar em espírito puro, né? Mas da mesma forma, Jesus ingeriu peixe, né? Olha que coisa sutil, que coisa interessante. E isso aqui, eu tenho um caso específico na família, um casal da família de minha mãe, de espíritas. Ele, em determinado momento, por ser um espírita muito dedicado, ela também é muito dedicada, os dois são muito dedicados, mas assim, ele enveredou pelo vegetarianismo, baseado em André Luiz, naquela célebre colocação de Emmanuel em O Consolador, né, do alimento das vísceras dos nossos irmãos inferiores, né? E ele foi às últimas consequências e se tornou vegano mesmo, de maneira absoluta. Ela não conseguia, ela tinha processo de anemia, passava mal, os filhos, 3, 2 conseguiram, mas a menina mais velha não conseguiu também, estava começando a ter problema de saúde, e eles quase se separaram por conta disso. Divaldo, eles tiveram Dona Bernadette, André Luiz Verdade, tiveram Divaldo. Divaldo disse para ele, meu filho, tem tanta coisa mais importante para trabalhar do que o bife que sua mulher come, do que o pedaço de carne que sua mulher come. Eu acho que passa por aí. Nesse aspecto, desse detalhe da pessoa, se a pessoa tomou uma taça ou não, e aí se torna isso um motivo de guerra. Agora, de fato, o que a gente está colocando aí é o seguinte, primeiro, tenha consciência que o álcool é uma porta que pode abrir espaço para descontrole, principalmente para as pessoas que não... Principalmente para quem tem questão. Sabe aquela conversa que... meu pai, inclusive, que bebe, diz isso, né? Você não está bem, não vá beber, porque beber para esquecer, porque não vai esquecer. Você está mal, você vai encher a cara. Aquilo que está incomodando em você vem à tona. Né? Vem à tona. Então, se você não está equilibrado, o seu desequilíbrio vem à tona. Né?
Porque é aquilo que eu comparei aqui, né? Eu até fiz uma comparação com TPM de mulher, né? Nem toda mulher tem TPM, mas algumas mulheres relatam isso, né? A TPM da mulher joga para fora, não é coisas aleatórias, não, joga para fora aquilo que incomoda ela. Mas no momento da TPM, aquilo incomoda tanto que ela não aguenta. O álcool libera aquilo que está guardado. O álcool não desencadeia em você uma coisa mágica que você nunca teve e de repente você desperta. Não. Então, por isso que, se você é do tipo brigalhão, que bebe para sair bater nos outros, tenha consciência disso. Né? Se você bebe, fica desinibido e fica assediando as pessoas sexualmente, tenha noção nisso. Tenha noção e tenha cuidado. Né? Saiba até onde você vai, se for o caso. Ou então, se torne abstêmio mesmo. Né? Então, eu acho que esse é o ponto no sentido das bodas de Caná, desse episódio se Jesus ingeriu vinho ou não, numa tradição cultural toda que a bebida era conservada no álcool mesmo, né? Era o processo de conservação, como eu falei semana passada. Agora, é claro que com o conhecimento médico que a gente tem hoje e tudo, a gente tem essa noção, né, de não tornar as nossas confraternizações apenas em função disso, né? Isso que é o problema, as pessoas em função disso. Agora, é claro que tem tanta coisa mais importante que trabalhar, né? Tem tanta coisa muito mais urgente de trabalhar do que a gente ficar implicando porque o outro come carne ou não, porque o outro toma uma taça de vinho ou não. Se o problema da evolução fosse esse, a gente já estava num mundo feliz, num mundo mais do que regenerado. Né? Então, tem tantas outras coisas na frente disso, em termos morais, em termos de aperfeiçoamento. Por isso que vocês colocaram tudo aqui, nesse sentido, né, de que é de fora o íntimo, Patrícia colocou isso, né, de fora o íntimo, e é mesmo, né, o que o Espiritismo coloca é que, da mesma forma que você vai se perturbar espiritualmente, vai se desconectar com o alto, se você viver em função do álcool, acontece isso. Se você viver em função da maledicência, você também se desconecta. O sexo, a gula, a comida, né, você também vai se desconectar com o alto. Estou lembrando aqui do caso que ele começou assim, o orador, Irmão X, eu acho que é Pontos e Contos a obra que fala sobre isso. Ele começou assim, né, festa, confraternização, e foi, daqui a pouco perdeu totalmente a sintonia com o alto e de repente já estava desconectado. E aí André Luiz diz assim, do grande orador inspirado pelo mundo espiritual, agora ele tinha, conversação comum. Conversação comum. Ou seja, piada pitoresca, né? Coisa do dia a dia, né? Fala superficial, né? Perdeu aquele verbo de inspiração, né? Porque foi se desconectando. Né? Então, esse é o cuidado que a gente deve ter. Né? Eu me lembro que Chico Xavier certa vez respondeu uma pergunta, perguntaram a ele sobre a nicotina. Ele disse, os bons espíritos sempre dizem que há um prejuízo, né, tanto físico quanto espiritual, mas eu não me sinto em condições de criticar os nossos irmãos que estão no tabagismo, porque eu tenho problemas maiores, que é pensar mal dos outros. Ele disse isso. Chamar atenção para esse aspecto, porque quando a gente se incomoda que o outro não está fazendo aquilo que a gente acha que deveria ser o certo, a gente está julgando, porque cada um tem que tratar da sua própria reforma íntima, já quer dizer isso, né? Íntima, de fora o íntimo mesmo. Esse assunto de bebida eu acho interessante porque eu nunca me intitulei como alcoólatra, né? Mas eu tive período em minha vida, assim, 2 anos consecutivos, que eu bebia todos os dias e bebia uma garrafa de vinho por dia. Eu passava no mato e comprava 10, 12 garrafas de vinho, mas quando chegava no outro final de semana eu tinha que comprar de novo, aqui sozinha. E assim, no embalo que se bebia, não, só vou abrir hoje, só vou tomar uma taça, daqui a pouco, não, a segunda taça, daqui a pouco, não vou botar na geladeira 2 dedos de vinho, aí bota todo. Terminou, mas agora eu não vou conseguir dormir porque eu pensei que ia estar baleada, não estou, então abre outro. E você vai vendo na sequência porque você não se vê dependente, sabe? Quando muitas vezes alguém me criticava em termos de você fuma, não sei o quê, e eu não me achava dependente e fumava todo dia, então o que é isso? Então, o Espiritismo nesse sentido me ajudou muito, porque quando eu achei que não, eu vou parar de fumar. Se eu acho que eu não sou dependente, por que eu não paro? Então eu tive essa consciência, parei o cigarro e tem mais, vou parar de beber também, porque eu acho que uma coisa chama a outra. E de um momento eu virei para minha família, pare de beber porque bebida faz mal. Não, faz mal para mim. Eu vi que não vai fazer mal para mim. Então, quando a gente
fala muito assim dos excessos a respeito da bebida, graças a Deus nunca fiz nenhum vexame que eu me lembro, pelo menos agora, ou então estava muito, né? Já estava assim, memória, né? Vamos dizer, como a gente tem também amnésia alcoólica, vai ver que eu não lembro, eu posso ter feito alguma coisa feia por aí. Mas a pessoa mesmo estando assim, sem nada que altere quimicamente o corpo, vamos dizer assim, sem se drogar, sem beber, né, sem recorrer a nada, recebe uma notícia ruim que não lhe agrada, tem um excesso de fúria e começa a quebrar tudo, imagina se estiver embriagado. Entendeu? Então, por quê? Porque nós temos reações químicas no próprio corpo. Eu vejo isso, a gente vê, aliás, a gente vê isso até em novela, né? Quem assiste novela só eu no meio espírita, parece. A pessoa simplesmente tem um ataque de fúria e sai quebrando tudo. E eu acho que isso é meio contagiante, porque quem assiste e vê acha que no dia que tiver um acesso de fúria tem que quebrar alguma coisa também, né? E a gente é muito influenciado, muito levado pelas nossas mentes. A gente fala assim, mas fulano é resistente, come uma água e ó, inteirão. Eu era resistente, comia uma água retada e ficava inteirona. Hoje, se eu tomar um dedo de qualquer bebida, pode ser cerveja, pode ser vinho, pode ser o que for, até licorzinho que eu amava, ganhava de presente de aniversário, eu não consigo. Eu fico com enxaqueca, dor de cabeça, mal-estar, eu fico enjoada. Então, eu fico pensando até que ponto também pode ter uma interferência espiritual nesse processo. Porque se eu decidir parar, e pela minha abstinência, eu vejo assim que meu corpo se tornou intolerante. Então, eu não sei se eu posso dizer que isso é biológico especificamente ou pode ter cunho espiritual. Por quê? Aqui no texto de hoje, quando ele fala, um aspecto que eu achei importante é que ele ficou semi-desligado do organismo denso enquanto estava enchendo a cara, né? E me lembra das religiões até que o pessoal recorre à cachaça, não sei o quê, para ter um contato com a espiritualidade. Então isso me deixou encafifada a respeito de que até que ponto o álcool mexe com nossa mente, o nosso psiquismo, a ponto de afrouxar os laços perispirituais. Boa. E quanto isso repercutiria no caso de uma mediunidade mais ostensiva. Então, eu achei meio complicado. E a especificidade de indivíduo que ele atraiu, entendeu? Ou seja, aqueles realmente que também eram viciados em álcool no passado. Né? Então, quando eu vejo a espiritualidade retratando essas cenas de como eles se viram mortos, né, tudo, eles trazendo isso, passando essas vibrações e o cara servindo, né, o Antídio servindo praticamente como um médium, sentindo essas sensações também, compartilhando com eles, né, dessas imagens. Aí eu fico pensando, será que isso mais tarde também, ele teria uma desencarnação com toda essa agonia, porque parece que é como se fosse um processo normal para quem passou pela experiência do alcoolismo e desencarnou desses males, porque ele fala que isso era algo comum, entendeu? Traziam consigo imagens espectrais de víboras, todos eles, os 4, não era um que pensava isso não, os 4 estavam nessa sintonia. Outra coisa que me chamou a atenção é que a intervenção espiritual não foi especificamente em função da necessidade da situação específica de Antídio. A intervenção espiritual foi pelos familiares, que a gente vê isso várias vezes em várias obras. Como se dissesse, ele nem merece, mas quem tem mérito é a esposa e os filhos, vamos dar uma mãozinha aí, que ele não merece esse estrupiço na família. Né? Então, tem isso. Outra coisa, a fuga de si mesmo, que a gente já entrou nesse aspecto aí, né? Dando um tempinho, uma chance para que ele trabalhe a reforma, ele fala que esperando se reerguer. E, por fim, o que eu achei interessante é que a gente tem a noção de doença como um instrumento divino, né, para a gente
tenho feito para ter desencadeado essa situação? Por que eu estou assim? E geralmente a gente vê que é muito em função do que nós causamos a nós mesmos. Uma vez você até em palestra falou, eu já repassei muitas vezes casos das pessoas que, por causa de uma determinada emoção, mais tarde desenvolvem um câncer, alguma doença biológica, que são reflexos que a gente fala da alma, ou seja, do perispírito, vai refletir no corpo biológico. Mas não basta que eu me faça mal, como também a própria espiritualidade pode causar algo em mim. Você entendeu, velho? É isso. Eu fiquei meio intrigada, porra. Antigamente podia dizer assim, pô, não me lasquei porque eu mesmo fiz isso pra mim. Não, mas agora eu posso dizer, não, tô lascada porque a espiritualidade pode estar trabalhando alguma coisa em mim. Os guias que fizeram isso, imagino. Aí eu fiquei, sabe? Achei isso interessante. Como que a gente pode chegar a uma situação na vida que a gente pode entender até que ponto eu cheguei a esse ponto, fui eu mesmo que cravei esse pé na lama, ou a espiritualidade está me dando um empurrãozinho. De certa forma não vai fazer muita diferença, porque os fins, né? Na verdade, a finalidade de um e de outro vai ser que a gente repasse tudo, reveja e tome uma outra atitude diante da vida. Mas, ou seja, a gente faz alguma coisa de ruim e fica esperando a influência negativa, né? Eu bebo, afrouxei meus laços espirituais, estou esperando uma obsessão. Aí não, vem a espiritualidade mesmo tendo uma obsessão, vamos empurrar ela um pouquinho mais para frente para se lascar, para melhorar, entendeu? Mas essa questão aí não foi Você não sentiu? De alguma forma, foi. A gente só está sabendo que foi porque a gente leu. Porque se a gente não tivesse lido a parte da espiritualidade, ou seja, ele desavisado do antídoto, vai pensar assim, pô, a bebida afetou meu coração. A bebida fez com que eu tivesse um derrame. Quantas pessoas têm isso, gente? E aí você reflete o quê? Olha, porque foi sua conduta, suas escolhas. Né? Aqui não, a gente sabe que a espiritualidade não é uma Sim, mas a espiritualidade não dá essa mão exatamente porque ele, anteriormente, por exemplo, se você deixasse, né, porque ele não tinha mais nenhum controle de suas ações, de suas escolhas. Eu acho que aqui foi para que ele não cometesse mais problemas para ele. Em que Karina, quando falou, eu lembrei. O santo daime, que as pessoas usavam exatamente com o objetivo de acessar a espiritualidade. Isso, exato. Do ponto de vista espírita, tudo isso é muito preocupante por conta do desencadear de maneira artificial e química processos que devem ser conseguidos através de uma interiorização, né? Tanto é que a própria mediunidade ostensiva não deve ser forçada, como diz Allan Kardec, né? Deve se desenvolver naturalmente, né? Eu não devo, por exemplo, forçar a eclosão de um fenômeno mediúnico para o qual talvez eu não esteja nem preparado, né? Então, a ideia é que, do ponto de vista da doutrina espírita, qualquer psicotrópico, né, que altera para suscitar o acesso ao espiritual é temerário. Tanto é que há situações bastante dramáticas nesse sentido, experiências da pessoa, né, começar a ver o mundo derretendo como se fosse LSD, né, cobras saindo realmente, animais, né? E Joana de Ângeles, olha só, Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, novamente esse livro, tem um capítulo sobre drogadição, que ela vai dizer que, às vezes, a alucinação provocada pela dependência química, me veio a lembrança desse trecho agora, então eu precisaria consultar para ver se, a rigor, eu estou sendo fiel ao texto, mas as lembranças que são desencadeadas, ou melhor, as alucinações que são desencadeadas pelo LSD e por essas substâncias mais fortes que causam alucinação, não necessariamente são uma alucinação no sentido exato da palavra, mas podem ser reminiscências de existência anterior. Ou processos tormentosos do espírito na erraticidade. Então aquelas coisas assim, às vezes são... Ou seja, um processo de regressão violento, né? Não saudável, em que a pessoa às vezes alucina e às vezes não volta, né? Tem processos, principalmente o LSD,
que a pessoa toma... LSD é uma substância muito potente. A pessoa toma uma mínima quantidade e fica 1 mês alucinando. 1 mês. Né? É um negócio muito problemático, né? Então tem isso. Mas assim, vocês levantaram questões muito importantes, né, todos aqui. Eu acho que a questão dos obsessores, da intervenção espiritual sem a retirada dos obsessores, obedece àquela questão do livre-arbítrio. Né? Eu me permito aproximar e chamo espíritos com minha própria deliberação. Os bons espíritos respeitam o meu livre-arbítrio, então eles intervêm ao meu favor, mas eles sabem que essa experiência de relacionamento que eu estabeleci, eu que devo fazer a caminhada para me desvencilhar, porque do contrário, os espíritos obsessores são afastados, eu chamo outros, eu atraio outros, essa é a ideia. Por isso, essa situação, é claro que os bons espíritos penetram muito mais a nossa realidade íntima, então eles sabem, por exemplo, quando o indivíduo está sinceramente voltado para a sua reforma moral, e aí eles intervêm de maneira mais contundente. Eu citei aqui Trilhas da Libertação, se não me falha a memória, de Filomeno, que as pessoas entravam no centro e havia como se fosse essas catracas, né? Catraca eletrônica, de aeroporto, né? de raio-x, que barravam os obsessores. Porque o salão doutrinário, a casa espírita era saturado de defesas magnéticas. Mas aí houve um grupo de jovens que entrou, os obsessores entraram também. E aí Filomeno mirando, e esses entram? E aí os espíritos disseram, não, porque aqui a gente barra aqueles que estão interessados na reforma moral, sinceramente interessados na reforma moral, estão lutando para sair disso. Então esses, eles querem, olha o livre-arbítrio, eles querem. Então a gente intervém. Se eles querem a nossa companhia, a gente se aproxima deles. Mas esse grupo aí, eles não querem. Eles querem permanecer assim. Então a gente tem que respeitar eles. A gente vai deixar eles entrar. Agora a gente vai proteger o ambiente para que essas entidades não afetem o coletivo. Porque, minha gente, porque se não fosse isso, eu ia mudar para o centro. Ia dormir dentro do centro e ficava protegido. Tinha uma vida toda dissoluta fora e depois ia dormir dentro da casa espírita, porque estava protegido. Não tem lógica isso, não tem coerência isso. Né? Então, o espiritismo é bacana por isso, nessa lógica. Né? Vocês levantaram umas questões muito interessantes. Primeiro, eu concordo com o Karina em relação ao seu passe. Né? Eu acho que é por aí. Eu não quero esse passe não, mas eu acho que, né, é a gente da espiritualidade mesmo. Agora, eu acho que essa questão é boa. A questão que faz lembrar, né, as práticas mediúnicas africanistas, algumas, né, que bebem cachaça para suscitar o transe, é uma questão muito interessante, muito boa para a gente desenvolver. Né? Porque como o álcool genericamente causa torpor, ainda que algumas pessoas tenham uma euforia inicial, mas genericamente causa torpor e sono, né? Em que nível haveria o estímulo da emancipação da alma, já que todo fenômeno mediúnico é de uma emancipação, o perispírito do médium se dilata. Claro que nesse processo de cachaça, etc., de que o espírito se manifesta, é uma mediunidade um pouco atormentada nesse sentido, né? De espíritos também viciados, né? Mas vale a pena a gente né? Em que nível, né? Porque o álcool causa torpor, causa sonolência, né? Então, e por isso que eu acho que, por exemplo, em trabalhos doutrinários espirituais, por exemplo, da mesma forma que se eu comer demais e ficar aqui congestionado, não é por conta da carne, é porque a carne tem uma digestão mais pesada, então eu vou ter sono também, daí a recomendação antes da mediúnica, trabalho doutrinário, alimentação frugal, se quer comer carne, coma carne, mas que não se exceda muito. Da mesma forma o álcool vai me fazer sair da sintonia com o alto. Bom, eu penso que tudo que existe na Terra foi permitido por Deus, né? Primeiro ponto, assim, por que tem pedra, por que tem um pedaço de pau, porque tudo tem um objetivo. Então, se tem vinho, ele deve ter até, vamos dizer assim, eu vou botar entre aspas, alguns objetivos nobres. Eu, quando era pequena, tinha uns 9 anos por aí, eu fui passar um final de semana numa fazenda de uns amigos de meus avós e eu virei, a carroça virou em cima de mim. Eu estava dirigindo, a carroça não sabia dirigir, dei uma curva assim meio fechada, não sei como é que foi. E aí eu fiquei com a cabeça imensa, minha cabeça ficou 2 vezes o tamanho do que é. E me puseram cachaça, ficou tudo preto, aquele menino, olha, me viu na hora, fiquei impressionada. Eu nunca me esqueci desse detalhe, me fizeram beber cachaça, mas me colocaram na cachaça, né? Então eu vi assim, nossa, que coisa impressionante como existem recursos para várias coisas, né?
Então, essa questão do vinho, assim, eu acho, hoje mesmo eu fiz uma carne de bolé, botei muito de vinho na carne. E não estou, assim, com problema de... Eu acho que estou bem sóbria, né? Vamos ver o que eu vou falar aqui. Mas fico até gostosa. Quando eu faço bolo, eu sempre boto um pouquinho, assim, 2 dedos de vinho. Então, eu acho, assim, que tudo deve ter... nós somos, assim, ainda muito pequenos para enxergar os benefícios das coisas, e até por esse motivo usamos mal, né? Usamos mal todas as coisas. Eu acho que tem uma coisa assim boa. Eu estava mesmo pesquisando aqui quando vocês falavam sobre a valeriana. A valeriana tem 7 vantagens ou benefícios muito bons para a saúde, né? Não vou citar aqui todos, mas é interessante porque nós não usamos muito, nem existe chá de valeriana no supermercado, por exemplo, para você comprar, né? É uma coisa assim bem específica, que você tem que ir na feira, ou então ver quem tem, né? Então nós ainda pesquisamos, ou então usamos muito pouco das providências divinas e às vezes usamos muito mal. Por que Deus botou o sexo no mundo, né? Tanta gente usa bem e tanta gente nunca usou bem. Exato. Então nós temos, assim, eu acho que todas as doenças. Sobre a nevrose cardíaca, eu achei super interessante também, até pesquisei. Diz que teve 2 grandes médicos, John Connolly e Peter Merlatan, que eles pesquisaram sobre a nevrose cardíaca e eles citam justamente isso, como é que as paixões e as ações imorais podem produzir males orgânicos, né? Que é uma coisa assim bem específica na parte da psiquiatria, essa nevrose cardíaca. Tem gente até que pensa que tem uma dor no peito, eu estou sentindo um infarto, sentindo não sei o quê. A minha irmã teve outro dia uma síndrome do pânico, por alguns motivos que ela estava passando, e ela imaginou logo que ela estava com um ataque cardíaco, né? Ela foi para a emergência do hospital, tudo. E aí o médico falou, não, seu coração está excelente, é mesmo crise de pânico, né? Então você vê como é interessante isso, que a gente precisa pesquisar. Isso eles pesquisaram, esses 2 médicos, nas décadas de 1820 e 1830. Quer dizer, já naquela época já se interessaram em ver por que a pessoa tem algumas dores físicas que não sabe nem identificar e às vezes está com o corpo perfeito, né? Bom, sobre essa parte aqui dos obnubilados, eu também pesquisei, achei super interessante, né? São pessoas que têm alteração da consciência por causa da ingestão do álcool, né? Então é aquela coisa de você, tanto detalhe que talvez certas coisas a gente deve colocar na balança, né? Estamos usando isso para quê? Ou estamos usando aquilo para quê? Porque outra coisa que é bom o álcool para botar na fogueira de São João. Quando chove muito no interior e não pega o fogo, né? Já aconteceu isso várias vezes na minha fazenda, você joga álcool, né? Uma bebida alcoólica a qualquer instante queima e fica uma fogueira linda. Então, tem umas coisas positivas. Eu acho que é aquela questão da nossa ainda pouca cultura que nós temos sobre as coisas, né, em geral. O Espiritismo vem nos já trazendo uma série de instruções do que não devemos fazer, né? Nos domínios da mediunidade, capítulo 15, forças viciadas. 2 guardas arrastaram, de restaurante barato, um homem maduro em deploráveis condições de embriaguez, que estava abraçado por uma entidade da sombra, resumido, qual se um polvo estranho o absorvesse. Lá adiante tinha junto de fumantes, bebedores, inveterados, criaturas desencarnadas de triste feição se demoravam expectantes. Algumas sugavam as baforadas de fumo arremessados ao ar, ainda aquecidas pelo calor dos pulmões, que as expulsavam. Nisso encontrando alegria e alimento. Outras aspiravam o hálito de alcoólatras impenitentes. Lá adiante tinha muitos desencarnados, se apegam com tanta loucura nas sensações físicas
que se unem com os encarnados temporariamente desequilibrados. Aí curioso que André Luiz lá adiante pergunta que Aulos é o instrutor e André Luiz e Hilário estavam aprendendo no nível missionário dos domínios da mediunidade. André Luiz pergunta: e se os encarnados resolvessem reconsiderar o próprio caminho dos alcoólatras? Né? Se voltassem para a renovação mental? Aulos respondeu: seria 3 coisas: ganhar tempo, recuperar a si mesmos e amparar com segurança os desencarnados, ou seja, a pessoa tomar a decisão de mudar, que não é fácil. Eu conheço alcoólatras, já vi alcoólatras morrer, porque eu já falo aqui, tem diferença em morrer e desencarnar. Já convivi com alcoólatras, inclusive minha família, alguns primos, família excelente, boa educação, alcoólatra, menino de ouro, mas não pode nem sentir o cheiro. E conheço outros. Minha irmã teve um namorado excelente. Em 78 conheceu o Reinaldo. Saímos juntos. Eu saí para falar, mas não vou falar. Eu acho. Mas ele, um dia de sexta-feira, em maio de 1979, tinha o Chevette, ele fez o Odete. Hoje eu não vou porque eu vou sair com os colegas da faculdade. Lógico. Isso na sexta, acho, na sexta-feira, em maio. Ele chegou no sábado de manhã, da Fritoca, a gente ia e bateu o carro no poste, morreu na hora. Aí, o que Aulos fala que seria ganhar tempo, recuperar si mesmos e amparar com segurança os desencarnados. Usando a alavanca da vontade, atingimos os verdadeiros milagres. Mas, para isso, precisariam despender esforço heróico. Imagina, esforço heróico. Tem mais coisas, mas só que comentário. Agora, só o que eu fiquei. O que é espiritualidade, não? Calderaro, ele tinha o poder de fazer com que esse antigo desencarnasse. Tanto é que ele dá um passe na espinha para que ele aquietasse depois do delírio. Depois que ele ficava bem quietinho, passou a dar um passe no coração. E André Luiz observa que não foi um passe rápido, demorou minutos. E esse passe foi. E quando ele chegou à próxima parada súbita, morreu. Calderaro reverteu. Ele chegou lá e... Exato. Você imagina como a espiritualidade consegue fazer isso. Só para dar um susto nele. Exato. Ele já ia, fecha a desencarnar com o poder da espiritualidade. Porque no caso em tela, o objetivo era produzir reflexão, né? Com esse susto, o indivíduo se volta para si mesmo, para assim e... Aí toda aquela reflexão de, poxa, a vida é um fio, né? Qualquer momento eu posso estar do outro lado, essa reflexão é muito positiva para o espírito, né? Por isso que toda enfermidade carrega consigo esse convite à reflexão. Um câncer, por exemplo, né? A pessoa se volta para si, começa a rever, né, o estilo de vida e assim por diante, né? No assunto aqui eu destaquei alguns pontos. Faça estímulo com todos os recursos ao alcance de nossas possibilidades. Não corresponde ao nosso esforço. Perversão dos sentidos, fuga de si mesmo. Usaremos agora recurso drástico, o desventurado, nos nossos processos de auxílio. Então, o que é que a gente vê aqui nos destaques? Que o tempo todo nós vivemos na nossa inércia, né? Não conseguimos captar, conectar com a espiritualidade, que sempre está alertando a gente e que faz a parte dela, né? E aí a gente foge de si mesmo, nas nossas dores, nas nossas elucubrações, nos nossos problemas, né? E aí perversão dos sentidos, álcool, drogas, né? Fofoca é uma péssima perversão dos sentidos, né? Você desnorteia, você fica desvinculado de si mesmo. E aí vem o que? Usaremos agora recursos drásticos. Quantas oportunidades nos são dadas, né? Quantos atropelos, quantos tropeços, e a gente não aprende com as quedas. E aí, para o que? O desventurado
O que é uma pessoa já desventurada, né? É desacreditada, desnorteada, né? Sem rumo, sem fixo, sem norte para os processos de auxílio. Então, apelação total, né? Continuo com a mesma opinião da semana passada. Concordo com a dona Joana. Uma gota não abre a porteira, abre a fazenda. Eu não posso tomar nem uma gota. E levei anos para entender isso. Sócrates, Platão, milênios antes de Cristo, já falavam, conhece a ti mesmo e conhecerei bem, mas é difícil a gente se conhecer. Tem casos que são estruturais, né? Que o indivíduo traz, inclusive, um componente orgânico, psíquico, que está na estrutura do sujeito, né? Tem isso, né? Tem quadros assim muito sérios nesse sentido, né? O que eu achei interessante no início do discurso dele, que faz um pouco de conexão com o que Patrícia falou, é que no caso em tela do personagem de André Luiz, veja que André Luiz ele menciona algo que é bastante ventilado na psiquiatria e psicologia sobre alcoolismo, que é a ideia de que o alcoolismo é apenas um sintoma de algo que está por detrás. Então, a compulsão alcoólica começa porque, sei lá, alguma coisa aconteceu na minha vida e aquilo vai aumentando, como Karina colocou, né? Aí bebi uma garrafa e não conseguia dormir, né? Ou bebi uma meia garrafa e não conseguia dormir, aí bebia mais, porque eu não estava conseguindo dormir por causa da insônia. Quer dizer, tem coisas, às vezes, por detrás e o alcoolismo é apenas um sintoma. Aí, no caso em tela, a gente vê isso, né? Fuga dos deveres, fuga de responsabilidade. Ninguém fica alcoólatra apenas porque de uma hora para outra começa a beber e fica alcoólatra. Não é assim, né? Tem questões, às vezes, interiores mal trabalhadas, e aí como mecanismo de fuga, que não tem a ver com confraternização, com esclarecimento em família, mas tem a ver com uma fuga da própria consciência, né? Uma sintonia, né? Por conta de algum compromisso moral anterior, pretérito, né? E a pessoa começa a enveredar. Veja que, se a gente for examinar do ponto de vista biográfico, né? Vários quadros, inclusive de famosos, veja como é assim, como não é assim. O alcoolismo não começou com um trauma, a morte de uma mãe, uma traição, né? Ou o próprio indivíduo que derrapou moralmente e começou a apelar para o álcool com uma tentativa de anestesiar a consciência. Tem casos aí midiáticos, exemplos disso. Conhecerá e traduz o mal-estar, quer dizer, a pessoa vai sofrer de modo a restabelecer a harmonia do cosmos psíquico, né? Isso leva tempo e não é fácil. Então, olha como a espiritualidade trabalha. Aí depois ela fala, aqui experimentará indizível angústia e a submeter a medicações e regimes que irão diminuir a tendência de esquecer as obrigações sagradas da alma. Desorganização física para reorganização do cosmo psíquico, né? Então, isso é interessante. Misericórdia para as pessoas, eu acho que o nome é enólogo, para as pessoas que vivem para experimentar as vidas. Enólogo no caso do vinho, né? Agora, você sabe que tem muito enólogo que não é alcoólatra não, viu? Por incrível que pareça. Agora, você sabe que tem muito alcoolismo em sacerdócio católico? Muito.